Fala galera! Oi, eu aqui de novo, Fabiano Matos, Biologia, para fazer mais uma aula para vocês. A aula hoje é sobre metabolismo energético e nós vamos falar de fotossíntese. Mas antes de começar os nossos vídeos, eu preciso que vocês me façam um favor. Primeiro se inscreva no canal quem não está inscrito, beleza? Ativa a notificação, acho que ela fica por aqui, ou por aqui, né, Lucas? Por aqui. Então beleza, ativa a notificação para vocês receberem mensagem quando tiver vídeo novo. E visualiza esse negócio, tá? Vou pedir de novo, vai visualizando o vídeo, vamos fazer esse canal crescer pra caramba, beleza? Pessoal, o que é metabolismo energético? Quando a gente fala de metabolismo, nós temos que lembrar de uma coisa. Ou eu estou produzindo energia, ou de certa forma eu estou formando alguma coisa, tá? Então é o seguinte, metabolismo, a gente tem duas reações básicas. O catabolismo, que é a reação de quebra, e o anabolismo, que é a reação de síntese. E para falar de metabolismo, a gente vai falar de duas reações. Quais são elas? Fotossíntese e respiração celular. E elas são reações antagônicas, quer dizer que o produto de uma é o reagente de outra. E vice-versa, entenderam, né? Então vou começar com fotossíntese. Vocês devem ter aprendido lá no ensino fundamental, lá o que é fotossíntese, né? A planta é um ser autótrofo, as algas também, e elas conseguem fazer fotossíntese. Elas fazem seu próprio alimento. Mas como é que elas fazem isso? Então nós temos uma reação. A fotossíntese, eu preciso de gás carbônico, eu não, a planta, né? Mais água, que são substâncias inorgânicas. Se é foto, tem que ter luz. A planta então vai produzir uma substância orgânica que é a glicose, C6H12O6, é um carboidrato monossacarídeo, ok? Mais oxigênio que é liberado e libera também molécula de água. É óbvio que essa reação aqui, ela tá uma reação simplificada, pessoal. Eu não estou fazendo balanceamento, não. Deixar isso para o professor de química. Então preste atenção. A fotossíntese, ela se divide em duas fases, basicamente. Uma fase que nós chamamos de fase de claro, ou fase clara, ou ainda fase fotoquímica, porque ela ocorre necessariamente na presença da luz. E ela é dividida em fase cíclica e acíclica. E existe uma fase escura que depende dos produtos formados da fase clara. E essa fase escura é chamada de fase química simplesmente, ou ciclo de Calvin-Benson. Vou falar dela daqui a pouco. Se eu falar de fotossíntese, você tem que lembrar de uma organela que nós já falamos sobre ela, cloroplasto. Em organelas citoplasmáticas, eu falei de cloroplasto. E o cloroplasto, ele é uma organela cheia de membranas, e aqui nós temos um monte de membraninhas dobradas sobre si, chamada de tilacoide. Nesses tilacoides aqui é que vai acontecer a fase clara. O monte de tilacoide junto, nós chamamos de grânulo, ok? Isso aqui pode ser chamado de lamela também. E até parece, ó, fase clara, lamela, não parece? Aqui, entre esses tilacoides, existe o que nós chamamos de estroma. Pessoal, olha só. No estroma ocorre a fase escura. Também parece, ó, estroma, escura. Se você pensar com fé, eu acho que parece sim. Então vamos lá. Se eu estou dividindo essa fase clara em cíclica e acíclica, primeiro eu vou falar da fase cíclica. Se eu tenho um ciclo, quer dizer que a coisa retoma a um ponto, ok? Então preste atenção. Isso aqui é chamado também de fotofosforilação cíclica. Quer dizer que eu vou ter alguma coisa relacionada ao fosfato, eu vou ter que formar ATP. A clorofila A, ela é excitada pela luz, ok? Então nós temos aqui clorofila A e luz. Então lembra que eu preciso de luz, eu estou falando de fotossíntese, tem que ter luz. Essa clorofila A desprende um elétron. Esse elétron, ele é transportado por um aceptor de elétron. Ele chama ferridoxina, mas esse nome não é importante, não é mesmo, tá? A ferridoxina passa esse elétron para um outro aceptor, que é a plastoquinona. A plastoquinona, então, passa o elétron para os citocromos. Quando o elétron passa pelo citocromo, a energia dele, vamos dizer assim, é sugada e produz ATP. Ou seja, nessa fase produz ATP e o elétron retoma para a clorofila A. Tem o professor de biologia que chama isso aqui de parábola do filho pródigo. Ó. O bichinho sai daqui cheio de dinheiro e volta sem dinheiro para a casa do pai. Tá vendo? Ó? Cheio de energia e volta para cá. Então olha só, o que aconteceu aqui na fase clara cíclica? Produziu ATP, simplesmente isso. Tem questão de vestibular que só pergunta o que foi produzido nessa fase. Só que existe uma fase cíclica e uma acíclica. Na acíclica nós temos que lembrar o seguinte, o elétron que sai da clorofila não retoma essa clorofila. E aí vai acontecer o seguinte, aqui eu tenho a molécula de água
que entra na reação da fotossíntese. E essa molécula de água é quebrada pela luz. É uma reação chamada de reação de Rio ou fotólise da água. Quando a luz quebra a água, libera oxigênio. E vai liberar elétrons aqui. Nós temos aqui duas clorofilas, uma chamada de clorofila B e uma chamada de clorofila A. Fotossistema 2 e fotossistema 1. Lembrando que essa aqui é P680 e P700. É relacionada aos comprimentos de onda que elas conseguem absorver. Essa luz vai excitar e vai liberar o elétron da clorofila B. Esse elétron passa então para a clorofila A. Quando essa luz excita a clorofila A, nesse intermediário ocorre produção de ATP. Então está produzindo ATP aqui também nessa fase. E aqui nós temos os elétrons que vão reduzir uma substância chamada de NADP a NADPH2. O NADP é transportador de hidrogênio. Então preste atenção. Nessa fase aqui chamada de acíclica, duas coisas foram formadas. ATP e o tal de NADPH2. Aí você pergunta assim, e para que formou isso? Para utilizar na fase escura. Então vamos agora entender como é que processa a fase escura. Preste atenção aqui. Tá vendo o gás carbônico? Ele não tinha entrado ainda na fotossíntese, mas ele faz parte da reação. Ele entra aqui na fase escura. Esse gás carbônico, ele encontra com um produto aqui de 5 carbonos, que é o ribulose de fosfato. E vai passar a ser um produto de 6 carbonos. Esses nomes intermediários eles não são tão importantes, é importante o produto final que é formado na fotossíntese. Aí olha só, esse hexose de fosfato, aqui o ATP e o NADPH2 que foi formado lá na fase clara são utilizados aqui. Esse produto de 6C ele vai se quebrando em produtos de 3 carbono, por isso nós chamamos isso aqui também de ciclo das trioses. E no final eu formo um aldeído fosfoglicérico. A partir desse aldeído aqui, eu tenho a formação da glicose, ou a planta vai produzir o que ela quiser. Glicose, aminoácidos, o que a planta precisar investir para ela, vai ser produzido a partir daqui. E ocorre liberação de molécula de água. Então preste atenção. Para a gente fechar isso aqui, olha como é que fica o resumo da fotossíntese. A fotossíntese ela tem duas fases, uma chamada de clara e outra chamada de fase escura. Repare a reação. Na fase clara, eu preciso que entre luz, reação de Rio, fotólise da água, e entra água. Essa água é quebrada e é liberado oxigênio. Na fase clara também é produzido ATP, lembrando que isso é produzido na fase cíclica e acíclica. E é produzido NADPH2, é formada essa substância. O ATP e o NADPH2 vão ser utilizados na fase escura. A fase escura eu acabei de explicar. Quem entrou? Gás carbônico. O gás carbônico entra na fase escura. No final, eu tenho a liberação de água como produto, mas o principal objetivo é formação da glicose. A partir daqui, a planta vai fazer o que ela quiser. Pessoal, glicose, isso quer dizer que a planta sintetizou uma molécula orgânica. Nós estamos diante de um anabolismo. Então essa reação é uma reação anabólica. Beleza, pessoal? Então, próxima aula, respiração celular. É uma reação que é antagônica a essa aqui. Beleza? Valeu!